Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Nós estamos glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E esta é a quarta lição, e deve ser a última, de uma série em que nós estamos mostrando um recado acerca do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é. Um álbum de fotografias em que nós estamos vendo detalhes acerca de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que desvendar as maravilhas de Jesus por completo é impossível. É impossível. Efésios, queria que você abrisse um pouquinho, capítulo 3. No versículo 7. Efésios 3, 7. Ele diz o seguinte: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E no versículo 14, Paulo faz uma oração por nós, pela igreja. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse na igreja por Jesus Cristo em todas as seja glória, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como eu disse, desvendar as maravilhas de Jesus Cristo é uma tarefa quase impossível. Por mais que nós falemos, que nós não gastemos, mas que ganhemos tempo, o tempo não é suficiente, nem a eternidade é suficiente para fazê-lo. Conhecer Jesus como Ele é, conhecer a profundidade de quem é Jesus, conhecer a sua riqueza, conhecer a profundidade e a riqueza da sua obra, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que está disponível para nós hoje. João, no capítulo
3, no versículo 31, ele fala acerca de João Batista, que batizou a Jesus com a aprovação do céu, e ele diz: aquele que vem das alturas certamente está acima de todos. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo e de todos. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 a 11, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, meus irmãos, Jesus é o tema central da Bíblia. Desde o Antigo Testamento, os antigos apontavam para Ele. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos a conclusão da sua obra, do projeto perfeito, do plano perfeito, feito lá na eternidade. E desde o primeiro versículo de Mateus, diz a genealogia do Jesus Cristo. Desde o princípio até o livro de Apocalipse, fala acerca de Jesus Cristo. No final ele termina: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Do princípio até o final é Jesus Cristo. É uma pena que a igreja perca tanto tempo com tantas coisas e viva uma pobreza quando somos filhos de rico, quando nós temos uma riqueza à nossa disposição. Eu conheço muita gente que é rica e vive como pobre. Aqui na cidade de Dutra tinha não sei se está vivo ainda, um senhor português, dono de vários prédios na cidade de Dutra. E ele passava pela rua como um pobre, mal vestido, bem maltrapilho. Meu pai o conhecia, e todo mundo olhava para ele assim e dizia, até meio desgrenhado, sujo. Meu pai dizia: o povo não faz a mínima ideia do que esse homem tem. Era dono dos maiores prédios da cidade de Dutra. E vivia como um pobre. Eu conheço um senhor que vive na Zona Leste, dono de prédios aqui no Brasil, dono de pelo menos um apartamento luxuosíssimo em Lisboa, que custa milhões de euros. E vivia como um pobre. E hoje de manhã eu estava pensando que nós criticamos esse tipo de pessoa, mas nós vivemos igual. Infelizmente, nós vivemos igual. Nós temos uma disposição, nós temos uma riqueza à nossa disposição. Essa riqueza está em Jesus Cristo. Ó igreja, essa riqueza está em Jesus Cristo. Igreja, essa riqueza está em Jesus Cristo. Essa riqueza está em Jesus Cristo, igreja. Igreja, desperta enquanto é tempo. Nós temos aqui todos os níveis de pessoas. Temos pessoas cultas, com muitos estudos, com faculdade, com pós-graduação, com doutorado. E temos pessoas iletradas. Mas Paulo orou por nós todos, para que nós todos compreendamos as riquezas insondáveis que estão em Jesus Cristo. Eu queria que você visse, por favor, coloca o vídeo aí. Eu queria que você visse, é um vídeo pequeno. Presta atenção. O texto está transcrito ali. The man said to him, "Did you read the New Testament through?" He said, "I did." What's the most amazing thing? He thought the man would say the most amazing thing I read was that Jesus Christ was born of a virgin, that he died and physically rose again from the dead. Instead of that, he said the most awesome thing is in Ephesians chapter 2. It says, "In time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air." And then at the end of that same chapter it says, "You are the habitation of God." He said, "Sir, does your God live inside of you? If so, that's the most awesome thing I've read. And I've read the Quran, I've read the Vedas, I've read all those other sacred books. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God." But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God comes and makes the man the habitation of God. But I never read where a man's God
Eu não sei se você conseguiu ler o que está escrito ali, mas eu vou lhe dizer. Um sábio chinês recebeu uma cópia do Novo Testamento. Esse sábio chinês tinha lido o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos. Ele leu o Vedas, que é o livro sagrado do hinduísmo, e leu todos os livros sagrados de todas as religiões. Mas foi dado a ele uma cópia do Novo Testamento. Então um outro senhor perguntou a esse sábio: você leu o Novo Testamento? Li. O que mais lhe chamou a atenção? E esse homem que fez a pergunta esperava que ele respondesse que Jesus tinha nascido de uma virgem, que tinha vivido aqui, que tinha morrido na cruz e que fisicamente ressuscitou ao terceiro dia. Mas esse homem não disse isso. Ele disse: sabe o que me chamou a atenção? O que eu li em Efésios 2:2. Que antigamente andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Isso me chamou a atenção. Que antigamente os homens andavam de acordo com o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. Mas no final do capítulo 2, ele explica a redenção que o Senhor fez e ele diz: olhe, eu li todos os livros, mas nenhum dos livros sagrados que eu li diz de onde vem Deus e onde Ele habita. Mas o seu livro diz que de onde Ele vem e que Ele habita dentro de você. Senhor, o seu Deus habita dentro de você? O sábio perguntou. Eu pergunto para você: o teu Deus vive dentro de você? Você não tem convicção disso. Você não tem convicção disso. O teu Deus vive dentro de você? O teu Deus vive dentro de você? O teu Deus vive dentro de você? Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, eu estou aqui em temor e tremor na tua presença. Eu estou aqui por causa do sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz. Eu estou aqui com os meus irmãos, não porque mereçamos, mas por causa desta obra imensa que o Senhor fez naquela cruz. Que gratidão eu tenho, Senhor, por tamanha riqueza, por tamanha bênção, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Por tamanha riqueza que está guardada dentro de nós. De fato, eu andava como meus irmãos, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Jesus veio. Naquela cruz ele morreu. Ele verteu o seu sangue por nós. Pagou o preço. Pagou o resgate. Pagou a dívida. Pagou a conta, que era impagável. Os tesouros desse mundo se esgotariam antes e não conseguiriam resgatar uma alma. Mas Jesus fez isso. E ainda que eu ou alguém aqui tenha pecado ontem e tenha se arrependido, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica e nos purifica de todo pecado. Pois está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é autorização para nós andarmos pecando, de jeito nenhum. Mas se por um acaso aconteceu, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Pai, nos purifica de todo pecado. Não há mais acusação. Não há engano. Não há mentira. E nós tomamos posse desta santa vida que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse em nossas mãos, como eu estou segurando este objeto na minha mão. Eu tomo posse nas minhas mãos das riquezas insondáveis de Cristo, da verdade que está no Evangelho.
assim como toda esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Oh, diga, eu recebo as riquezas insondáveis de Cristo. Eu recebo, pela fé, esta salvação maravilhosa, que uma vez for dada a todos os santos. Eu recebo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. O que há em Jesus Cristo que o torna tão precioso quanto Ele é? O que há em Jesus Cristo que o torna tão diferente dos homens comuns? O que o torna tão único e grandioso? Por que é dado a Jesus? Não é, essa frase está errada, não é um lugar tão importante, é o lugar mais importante. Por que a Ele é dado o lugar mais importante nas Escrituras? Por que a Ele é dado o lugar mais importante nas nossas vidas? Por que a Ele é dado o lugar mais importante na humanidade? Em toda a criação, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que a Ele é dado tamanha grandiosidade? E eu respondo, Jesus é grandioso quanto à sua origem eterna. Jesus é grandioso quanto ao seu nascimento miraculoso. Jesus é grandioso quanto à sua vida perfeita. Jesus é grandioso quanto ao seu poder sobrenatural. Jesus é grandioso quanto ao ensino com autoridade. Jesus é grandioso quanto ao seu sofrimento sacrificial. E Ele é grandioso quanto à sua volta prometida. Ele é grandioso porque Ele é completo. Ele é completo. Ele é o mesmo ontem, antes da cruz. E Ele é o mesmo depois e eternamente depois da cruz. Antes da cruz, Ele foi mencionado em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontava para Ele. Apontava para a sua riqueza. E no final de Hebreus 11, no versículo 38, 39 e 40, diz que aqueles homens do Antigo Testamento, os profetas, os homens de Deus do Antigo Testamento, que está nesta galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, diz o seguinte: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram. Olha o testemunho que o autor de Hebreus, que o Espírito Santo dá acerca dos homens do passado. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé. Testemunho pelo quê? Pelas obras? Testemunho pelas obras? Pela fé. Não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É impossível qualquer pregador que aqui venha, numa única pregação, dizer tudo e mais alguma coisa. Nós vimos agora, se a eternidade não chega para falar de Jesus, quanto mais numa pregação de 1 hora.
Mas a palavra de Deus diz que aqueles homens do passado alcançaram testemunho pela fé, mas eles não alcançaram a promessa. Para que sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Eu queria que você tivesse um espelho na sua mão agora, para você olhar para si próprio. Não é para olhar para o irmão, não, é para olhar para você mesmo. Pastor, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão simples. Eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Eu queria que você olhasse para um espelho agora. Porque como num espelho, está escrito, nós refletimos a glória de Cristo. Você não entendeu? A imagem que você vai ver refletida no espelho não é o seu rosto, é a glória de Cristo. Vou repetir, que você não entendeu ainda. A glória, a imagem que você vai ver no espelho não é a sua imagem. Gordinho, magrinho, negro, branco, asiático. Você vai ver a glória de Cristo. Você não percebeu ainda? Que pobreza. Vou repetir. Você vai olhar no espelho, viu, Norina? Bonita do jeito que você é. Ô, mulher, não fala que não. Você vai ver, não é a tua imagem, você vai ver refletido a glória de Cristo. Sabe por que eu insisto com você? E nessas 4 lições eu tenho insistido nisso. É que Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Davi, não alcançaram a promessa. Tiveram testemunho de fé. Mas em Cristo, eu e você alcançamos a promessa. Eu sabia que eu não ia conseguir dar essa lição hoje. Eu sabia. Você não faz ideia do temor que eu estou diante do Senhor. Faz muito tempo que eu não sinto esse temor. Faz muito tempo. Faz muito tempo que eu não sinto esse temor. Porque eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Eu estou falando do autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ali está só um símbolo em vermelho. Aquela cruz não representa o que ele passou ali. Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele? Para que possa ser restituído? Quem foi o seu conselheiro? Você esteve lá para dar algum pitaco na obra dele? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Esse é o cântico de vitória de Romanos 11.
Eu disse agora há pouco, nós temos todos os níveis de pessoas aqui, das cultas, doutores, até os incultos. Mas hoje nós temos à disposição Bíblia, em áudio. Você pode ouvir a Bíblia em áudio. Eu não sei ler, mas você pode ouvir a Bíblia em áudio. Eu ouço muito. Eu ouço muito áudio. Ontem de manhã eu estava ouvindo Hebreus, o livro de Hebreus. Nós temos a revista corrigida, que é a versão que nós usamos a vida inteira. A melhor versão que tem, mais próxima do original. E eu recomendo para toda a igreja, porque é a recomendação do nosso pastor desde que esta igreja foi fundada. E você pode ouvir, e ouvir, e ouvir. E por que a insistência de ouvir? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe quanto você guarda de uma pregação? Ou de uma palestra? De um workshop? Seja lá o que for, alguém falando, você guarda 10%, de 10% a 11% no máximo. Você precisa ouvir 11 vezes a mesma coisa para poder guardar alguma coisa próxima de 100%. Mas você não vai guardar 100%. Você precisa ouvir 11 vezes a mesma coisa. Isso significa que para você entender uma pregação, minimamente, você tem que ouvir 11 vezes a mesma pregação. Eu pergunto a você, quem faz isso? Quase ninguém, essa é a resposta correta, quase ninguém. Porque eu faço. Quando eu estudo um tema, eu vou atrás, eu pesquiso, eu ouço, e eu não ouço qualquer homem de Deus. Eu tenho um filtro muito aguçado, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E o Espírito de Deus me ensina, e ensina você. E esse Espírito de Deus que habita dentro de você, ele é tão exigente que quando você está ouvindo alguma coisa que não está certa, ele diz, você está ouvindo isso aí? Ah, mas é a palavra. De quem? Minha não é. Eu não falei pela boca dele. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo acontece frequentemente isso. Às vezes me mandam uma pregação, pastor, ouve aqui, esse homem é um homem de Deus e tal. Eu começo a ouvir, e o Espírito de Deus diz para mim assim, desliga isso já. Ele não fala com essas palavras, isso sou eu aqui a falar com você, né? Mas me trava. Mas ele é uma bênção. Oh, meu filho, me explica por quê. Não consigo. Eu não consigo te explicar, eu só sei que eu não consigo ouvir. Porque o Espírito de Deus que habita dentro de mim não me deixa ouvir. Mas ele é um homem de Deus, se tu o dizes, tudo bem, mas para mim não dá, eu não consigo. Eu não consigo. E nós, em tempos que nós estamos vivendo, em tempos de apostasia, em tempos de heresias, nós temos que ter um filtro aguçado. Quando você usa hoje em dia a internet, e vai fazer uma busca, seja no Google, seja numa loja para comprar qualquer coisa online, você faz a seleção do produto que você quer ou da informação, e existe aquilo que se chama de filtro. Você canaliza a sua procura para não aparecer centenas e centenas e milhares de resultados. Ele vai apresentar um resultado próximo daquilo que você quer, pois nós precisamos ativar esse filtro. Nós precisamos ativar esse filtro. Nós precisamos ativar esse filtro para não sermos enganados. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte, só é enganado quem quer. Ah, pastor, eu fui enganado. Só é enganado quem quer. Só é ludibriado quem quer. Só é passado para trás quem quer. Só é enganado por aquelas pessoas que gostam de roubar. Ligam, mandam mensagem, olha, você ganhou um prêmio. Golpistas, isso, obrigado.
Você ganhou um prêmio. Como é que eu ganhei um prêmio se eu não me inscrevi em nada? Mas você ganhou. Você ganhou um carro, mas eu não me inscrevi. Sim, mas você ganhou um carro. E se você mandar R$1.000, o seu carro será liberado. E a pessoa manda. A pessoa manda. Sabe o que chama isso? Ganância. Ganância. A ganância entorpece as pessoas. O diabo está aí. E hoje, o seu reinado baseia-se em uma única artimanha que ele tem. Engano. É a maior arma que ele tem. Jesus não disse que ele é o pai da morte. Jesus não disse que ele é o pai disso e daquilo. Só há uma paternidade que Jesus reconheceu do diabo. É pai de quê? Pai do quê? Pai da mentira. Foi a única paternidade atribuída para ele. Nem pai da morte ele é. A única paternidade atribuída ao diabo é a mentira. Mas eu não estou aqui para falar dele. Estou aqui para falar de alguém muito mais importante. Ele é insignificante e nós não devemos perder tempo com ele. Mas pastor, é bom a gente conhecer o nosso inimigo. Meu pai dizia uma frase que eu gostava demais. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e só. E só. Aí o pessoal virava, só pastor? Eu falei, quer mais? Você quer mais do que isso? E até a capacidade de matar ele perdeu. Porque Jesus venceu o que tinha o império da morte. Eu não sei o que está acontecendo com vocês hoje. Acho que vocês não tomaram café da manhã. Vocês não estão entendendo. Jesus venceu o que tinha o império da morte. A palavra de Deus diz, como nós já vimos várias vezes, que Ele é mediador de uma melhor aliança. Nós temos uma nova aliança com melhores condições. Hebreus 8,6 diz, mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Lembra? Os homens do passado não alcançaram a promessa, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Olha que privilégio nós temos. Hoje nós temos um mediador do melhor concerto, firmado em melhores promessas. O que Cristo provoca em nós? Lucas 7, (28) diz o seguinte: eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus provoca em nós faz de você, que está sentado aqui nesta manhã, maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Homens que alcançaram testemunho de fé, como está em Hebreus. Mas Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E Ele faz de você. É Ele quem faz isso. Não somos nós. É Ele que faz isso de você. Ah, se você tivesse um espelho aí, para você se olhar e ver que você é maior do que Elias, você é maior do que Moisés, você é maior do que Davi, você é maior do que Isaías que teve uma visão. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias.
eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Em João diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, queridos, toma posse desta palavra nesta manhã. Não sai daqui hoje assim, não. Sai levantado, olhando para o alto, nem olhando para a esquerda, nem olhando para a direita, nem olhando para o centro, olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Elegeu em quem? Nele. Nele. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos. E o que mais? O que você é? Maior no reino dos céus. O que você é? Santo e irrepreensível. Diga comigo: eu sou maior no reino dos céus. Eu sou santo. Eu sou irrepreensível. Segundo aos Coríntios 2, 14 a 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. O que Jesus faz em mim? O que Jesus faz em ti? Faz você triunfar em Cristo. Diga comigo: eu triunfo, eu venço, eu derroto em Cristo. Eu manifesto. Fala comigo: eu manifesto em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Mais uma vez: eu manifesto em todo lugar o bom perfume de Cristo. Você já percebeu quando uma pessoa chega num lugar, quando ela está banhada, perfume caro, agradável, ela chega, todo mundo sente aquele aroma no ar? E as pessoas ficam procurando, de onde está vindo esse aroma tão gostoso? Também quando chega suado, também todo mundo sente. Aqui está um paralelo. Está um paralelo. A pessoa que chega suada, pode-se dizer que ela está carregada de pecados, de iniquidades, de demônios, de tanta coisa, as pessoas sentem. Mas as pessoas que estão em Cristo, elas têm o bom perfume, o bom cheiro de Cristo. E ele fala, nos que se salvam e nos que se perdem, porque para esse cheiro de morte, para a morte. O pastor Sérgio já explicou aqui uma vez que os romanos, quando venciam a guerra, traziam os condenados e faziam um desfile. E as mulheres jogavam rosas. Para os soldados, para o general, era cheiro de vitória. Mas para os que vencidos, para os derrotados, era cheiro de morte, era o último cheiro que eles iriam sentir. E Paulo usa esta alusão do exército romano. Nós somos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É por isso que a gente incomoda tanto. Você já reparou que quando você chega num lugar, às vezes você entra numa loja, a loja está vazia, de repente ela enche? Já aconteceu isso com você? Você é o último a ser atendido?
Você já chegou num lugar onde estava tudo quieto e você chega e as pessoas ficam nervosas, irritadas, e você não sabe por quê? Por que tanta irritação? Por que tanta agonia? Porque nós somos o bom perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Nós somos o cheiro do conhecimento de Deus. O que Ele provoca mais em nós? Provoca que nós temos um tesouro dentro de nós. Vasos de barro. O vaso mais insignificante, o vaso menos valoroso, porque nós temos vasos de ouro, nós temos vasos de pedras preciosas, nós temos vasos de prata, mas nós temos vasos de madeira e também, que valor tem a madeira? Que valor tem o barro? E ele diz que nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro de nós. Nós temos um tesouro dentro de nós. E segundo aos Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder não é teu. Quando eu disse que nós somos maior do que eles do passado, que nós somos o bom cheiro de Cristo, que nós triunfamos em Cristo, isso não é nosso, queridos. Isso não é nosso. Não é Nilo, não é Márcia, não é Dirceu, não é Ruth. É Cristo. É Cristo. Porque senão daqui a pouco a gente vai sair daqui com o nariz empinado achando eu sou. Não, nós não somos nada. Por isso que eu te disse que eu estou com temor e tremor aqui em cima. Minhas pernas estão meio balançando. E não é porque eu estou fraco, não. É porque eu estou falando dele, do Senhor. E Isaías, quando o viu, caiu. Paulo, quando o viu, caiu. O único que viu ele de pé foi Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor de pé. Primeiro mártir da igreja. Nós vemos ele no trono. E quando nós vemos ele no trono, nós não aguentamos. Nós caímos. Da igreja, Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele é o cofre onde estão guardados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é o ministro tanto mais excelente, mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Ele é o Rei da glória, de quem se curvam os exércitos celestiais. Ele é o soberano que triunfou sobre os principados e sobre as potestades na cruz. Oh, aleluia, dá um aleluia, igreja. Ele é da igreja. Ele é o fundador. Ele é o dono, o edificador, o protetor. Ele é a pedra principal da igreja. Os profetas do Antigo Testamento apontaram para ele. Por isso a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento e dos profetas do Antigo Testamento, sendo Cristo a principal pedra. Efésios 2:20-22 diz: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Tem uma imagem aqui da pedra angular.
Esta pedra angular, havia as portas em arco, e na parte de cima era colocada uma pedra, que era chamada de pedra angular. Nas construções, também era colocada uma pedra, que ali era colocado todo o peso da construção. Então, as pedras angulares eram maciças, pedras postas na esquina, formada pela junção de duas paredes, unindo-as de modo mais firme do que poderia ser feito na antiguidade. Essa pedra também contribuía para fortalecer os alicerces da estrutura. Há 2 textos da palavra, em Isaías 29, 16, e em Zacarias 4:7, que se refere a esta pedra que na nossa versão portuguesa é chamada de angular. A pedra de remate, no hebraico, parece indicar que em algumas construções, as paredes que formavam esquina eram unidas no alto por alguma forma de pedra. Jesus Cristo é esta pedra. É sobre Ele que está todo o peso da construção. É sobre Ele que está toda a responsabilidade de sustentar a construção. Ele é o fundamento. Ele é a pedra principal. O peso não está sobre nós, queridos, o peso está sobre Ele. A responsabilidade está sobre Ele. O pastor Sérgio falou aqui num dia, porque penso que foi numa quarta-feira, que até quando nós pecamos, Ele não nos abandona, Ele está conosco. E tem mais. Ele é o nosso fiador. Ele é o seu fiador. Pastor Francisco, que é corretor de imóveis, diz, essa é a melhor garantia. Porque quando você tem um fiador, o peso da responsabilidade da dívida fica sobre ele. Não recai sobre você, cai sobre o fiador. Jesus é o nosso fiador. O peso da minha dívida e da sua cai sobre ele, até hoje e por toda a eternidade. A dívida não é mais minha. Quando o credor vem cobrar a dívida, ele diz, você está cobrando de mim por quê? Vai para o meu fiador. E ele vai para o fiador e o fiador diz para ele, que dívida? A dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Tomamos posse dessa riqueza que está em Cristo, queridos. Tomamos posse dessa riqueza que está em Cristo. Tomamos posse dessa riqueza que está em Cristo. Nós já vimos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Para sempre. Para sempre. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo para sempre. Ele é eterno. Oh, aleluia. Jesus nunca desistiu de ser o Redentor, poderoso para salvar e perdoar. Nunca desistiu de ser o Redentor, poderoso para salvar e perdoar. Ele nunca abriu mão da sua graça, que é suficiente para redimir pecadores mortos em seus delitos e pecados. Nunca abriu mão da sua graça, que é suficiente para redimir, para resgatar, para tomar pecadores mortos em seus delitos e pecados. Ele nunca mudou, nem jamais mudará. O que ele fez e faz, também continuará fazendo. Há plena consistência em sua pessoa. Não há mudança, nem sombra de variação. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo.
seus atributos são os mesmos, suas obras são as mesmas. O mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente. É por isso que ele é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele pode tudo quanto ele quer. Ele pode tudo quanto ele quer. Não há limitações para o Senhor. Não há impossível, ou não há impossíveis para o nosso Deus. Por consequência, não há impossíveis para aquele que crer. Não há impossíveis para ele, não há impossíveis ao que crer. Por que nós deparamos com impossíveis? Porque nós não cremos. Se crermos, veremos a glória de Deus. Diga comigo, se eu crer, eu verei a glória de Deus. E ele repetiu, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Pastor, está tão difícil. Está difícil. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque ele vai cumprir cada promessa feita. Nenhuma promessa ficará sem ser cumprida. Nenhuma. Nenhuma promessa ficará sem ser cumprida. Ele cumpre cabalmente todas as suas promessas. Aquelas que estão escritas na palavra dele. E aquelas que foram feitas para você. Integralmente serão cumpridas. Não vai falhar uma. Pastor, faz 40 anos, não importa, o tempo dele não é o meu tempo. O tempo dele não é o seu tempo, é no tempo que ele determinou, pois será cumprida cada uma. Por quê? Porque ele consumará a história, levando ao seu desfecho final. Ele vai reinar soberano e gloriosamente com sua igreja pelos séculos eternos. Os reinos deste mundo estarão sobre o seu governo e ele reinará para sempre, porque nele nunca houve, nem jamais haverá mudança. Ao fechar as cortinas do tempo e abrir os portais da eternidade, ficará notório que ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos estarão debaixo dos pés do Senhor. Ele tem em suas mãos o universo. Ele governa sobre as nações. Daniel diz que é ele quem remove reis, é ele quem estabelece reis, é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. A grandiosidade desse Senhor é tão imensa. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6. Tem uma imagem que a gente não consegue entender a dimensão dessa imagem. Ele diz que do céu, lá no céu, diz aí, eis aí, e disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Lá do céu viam o quê? Lá do céu viam o quê? Um leão, o leão da tribo de Judá. E ele continua, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Do céu eles viam o quê? Viam o quê? Um leão. Da terra viam o quê? Um cordeiro. Dos céus eles viam o leão da tribo de Judá, o que venceu.
e da terra via-se o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que nos resgatou. Olha que visão tremenda, queridos. Nós temos o leão e o Cordeiro. Nós temos o leão e o Cordeiro habitando dentro de nós. Nós temos o leão e o Cordeiro habitando dentro de nós. Nós temos o leão que venceu. Nós temos o leão que venceu. E nós temos o Cordeiro que foi morto. Oh, aleluia! Jesus! Jesus! O leão da tribo de Judá! O Cordeiro que foi morto! O sacrifício definitivo. O sacerdote perfeito, que veio com um corpo humano, para que este corpo fosse o sacrifício definitivo. Oh, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para que entendamos a Tua palavra, Senhor. Você é capaz de fechar os seus olhos e pedir isso ao Senhor? Tenha uma palavra com o Senhor. Tenha uma palavra com o Senhor. Ah, Pai. Nós cantamos um cântico que diz que sobre o trono de justiça haverá eternamente um rei. Um rei que governa, um rei que comanda as nações, um rei soberano que habita dentro de mim e de você. Vasos de barro insignificantes, vasos de barro insignificantes, sem valor, mas com um tesouro dentro. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Revela para nós. Revela para nós esse tesouro, esta riqueza insondável. Revela para nós esta riqueza insondável. Revela para nós esta riqueza insondável hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Eu vou terminar esta lição dando alguns nomes de Jesus. A palavra revela centenas de nomes. Centenas de nomes. Existem centenas de nomes. Quanto à sua natureza, quanto à sua posição na triunidade, quanto à sua obra. Nós vamos ver apenas alguns. Primeiro nome que ele recebeu. A palavra. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra. Segunda pessoa da Trindade, o que falou e assim foi feito. O que falou todas as coisas à existência do nada na primeira criação. O que estava no princípio com Deus Pai, e era Deus, e por quem todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por Ele. Ele estava no princípio. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele.
Ele é a palavra de Deus. Este foi o nome dado a ele, desconhecido por todos, menos por ele mesmo. Esse termo denota o mistério da sua pessoa divina. Apocalipse 19, 12 e 13. Senhor. Ele é a palavra de vida. 1 João 1:1. Jesus não só falou palavras que conduzem à vida eterna, Ele é as próprias palavras de vida, referindo-se à vida eterna de alegria e satisfação que Ele proporciona. Jesus Cristo é a pedra angular, quando nós vimos agora há pouco, Efésios 2:20. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lucas 1:35, João 1:14 e 49. Jesus, o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação. Usado pelo menos 42 vezes no Novo Testamento o termo Filho de Deus, afirmando a divindade de Cristo. Ele também é o Filho do homem. João 5:27. Confirmando a sua humanidade, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele veio em sua plenitude cumprir aquilo que foi determinado pelo Pai. Ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15 a 16. Cristo ocupa o posto e preeminência de primogênito sobre todas as coisas. Ele é preeminente sobre todos os outros e é o cabeça de todas as coisas. Ele sustenta a posição mais exaltada no universo. Jesus não é a primeira coisa que Deus criou. Alguns fazem essa afirmação erroneamente. Ele é desde o princípio. Tudo foi criado por Ele e para Ele. É importante a gente repetir isso. Ele é. Jesus é. Ele não será, Ele é. Jesus é na sua vida. Jesus é na sua vida. Há muito mais nomes. Mas eu quero terminar. São centenas e centenas de nomes. A gente ficaria aqui horas, dias, examinando esses nomes. Mas eu queria que você fizesse uma oração neste momento. Nós já cantamos, exaltamos a este Cristo maravilhoso. Você ouviu o que eu falei? Você tem ouvido as palavras de vida eterna que têm sido dadas nesse lugar através dos profetas, dos homens de Deus? Mas essa palavra tem que ser revelada ao seu coração. Essa palavra tem que descer ao seu coração. Ela tem que descer ao seu coração. Essa palavra tem que se tornar vida no seu coração. Essa palavra tem que se tornar realidade no seu coração. Nós precisamos ter temor e tremor diante desse Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu insisto que a igreja precisa conhecer a Jesus. Eu insisto nisso. Precisamos conhecer Jesus. Senhor. O derramamento dos últimos tempos. Esse derramamento que está para ser derramado, que está para vir sobre a igreja. É o derramamento do Senhor Jesus Cristo. Oh, a glória do Senhor sendo derramada sobre a igreja de uma maneira tão única, que vai ser o último derramamento. Vai ser o derramamento para a sua vinda. Nós estaremos preparados para a perseguição, nós estaremos preparados para as lutas, para as provas, nós não teremos medo, porque nós estaremos cheios. As palavras vão fluir da nossa boca.
Não precisaremos nos preocupar com o que falar, porque vai fluir, vai fluir. Não teremos necessidade que ninguém nos ensine, porque a unção do Santo estará sobre nós. E nós vamos ter discernimento de todas as coisas. Mas nós precisamos conhecer Cristo. Sem Ele, isso vai ser impossível. Igreja, Cristo. Cristo. Cristo, diga comigo, Cristo. Cristo. Mais forte, Cristo. 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 Vamos gritar o nome de Jesus. Vamos gritar o nome de Jesus. Este nome dado acima de todo nome. Todo joelho tem que se dobrar. Lá no céu dobra. Aqui na terra nós dobramos. Lá embaixo da terra também tem que se dobrar. Também se dobra. Diga, Jesus. 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 Mais 3 vezes. Jesus. 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 Lá em Efésios, diz que eles ficaram pelo menos 2 horas. Foram 2 horas, né? Quase 2 horas gritando para Diana. E nós somos capazes de ficar 2 horas gritando Jesus? Vamos falar só mais 3 vezes. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, aleluia. Aplaude a esse Jesus. Aplaude a esse Deus vivo. Aplaude, aplaude com toda a sua força. 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 E grita, Jesus, Jesus. Vai aplaudindo e gritando, Jesus, Jesus. Vai, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus.